Olá, sou Guilherme Nascimento e hoje nós começamos essa trajetória do podcast Ori. 12 pessoas se encontrando para falar um pouco sobre plano de carreira, sobre a cultura aqui no território e com um conceito curatorial baseado no livro de minha autoria, Amadei Aie. Cada pessoa vai apresentar um desses orixás de matriz africanas mais cultuados no estado do Espírito Santo e fazer uma reflexão sobre ancestralidade, estado laico, quebra de preconceitos. Você não vai querer perder. Hoje, eu estou aqui na Orla Central de Marataízes para receber ela, Raíssa Ambrosio, falando um pouco de sua trajetória, seus projetos e sua atuação, desde sua terra de Minas Gerais até ser abraçada pela Pérola Capixaba. Eu acho que é uma felicidade em dobro, Porque a gente conversa sobre cultura, apresenta sua trajetória e a gente ainda tem uma amiga do nosso lado. É um prazer para mim estar aqui, Não só como equipe da Casa Roxa, mas como artista, para poder contar minha trajetória para todo mundo. E é muito especial para mim, Estar aqui nesse lugar tão bonito e cercada de pessoas que eu amo, Uma amizade tão bonita que a gente construiu nesse 1 ano, que eu tô aqui em Marataízes, Espírito Santo. Eu tô adorando, assim, é uma nova experiência para mim que eu vou levar pro resto da minha vida inteira. Eu fico muito feliz porque eu acho que uma das funções da Casa Roxa é descobrir novos talentos, evidenciar esses talentos, e gerar um espaço que às vezes não é visibilizado, não é proporcionado pela gestão pública, Não importa a gestão atual, entra e sai gestão e a gente sempre tem uma problemática ali da valorização da cultura, do artista, sobretudo aquele artista mais comunitário, da classe popular, que às vezes não tem uma documentação 100% certa para ser contratado, ou às vezes não teve a oportunidade de mostrar o seu talento mesmo. Então eu acho que a Casa Roxa ela proporciona esse encontro, a gente se conhecer, a gente se encontrar. Mas existe uma Raíssa muito antes da Casa Roxa e uma Raíssa muito antes de Marataízes. E eu acho que essa é uma característica também da Pérola Capixaba, de abraçar pessoas, ser uma cidade acolhedora. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa Raíssa antes de Marataízes, antes da Casa Roxa, antes desse território, da onde vem essa menina cheia de sonhos. Um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu nasci em Mateus Leme, que é uma cidade lá em Minas Gerais, que é perto de Joatuba, onde eu morava. E lá era assim, cidade pequena, cidade interior. Então, tudo que eu podia fazer era na roça. Então eu cresci num berço onde eu tinha contato com várias religiões, com várias culturas, mas ao mesmo tempo eu podia descobrir várias coisas, entendeu? Porque os meus avós, eles contavam muitas histórias. Então a cultura tá comigo há muito tempo. Eu creio que quando eu comecei a participar dos meus projetos, já foi desde a escola. Entendeu? Criando iniciativas, participando do Africanidades, que começou a ter uma visibilidade maior, Então a Raíssa é uma menina da roça, assim. Mineira interiorana. Mesmo. Bem assim, agora eu tô meio capixaba, Já viro capixaba 100%, mas assim, ser mineira pra mim é muito especial e estar hoje um pouco à frente, sabe, em outro estado, trabalhando com cultura, pra mim é muito gratificante. Porque a trajetória, você sabe, não é fácil. Quando a gente decide criar uma história, não é a gente que escolhe a cultura, é a cultura que escolhe a gente, E muitas das vezes a gente fica nesse pensamento, será que eu vou ou não vou? Mas eu nunca tive medo de arriscar, não. Eu era aquela menina que subia em árvore, se não desse pra descer, ficava lá em cima até a hora que alguém me tirava de lá. Gostava de ficar dentro do mato, entendeu? Eu gostava de explorar qualquer situação. Para mim, descobrir o porquê daquilo era muito importante. E eu acho que a escola também tem um papel primordial, Porque o que a gente idealiza é que os espaços da cidade sejam ocupados por arte e cultura e que a gente tenha uma educação cultural muito além do evento pontual. A gente ainda trata a cultura e até o turismo também como um evento pontual. Acontece aquele evento durante 1 dia, 2 dias, 4 dias que seja, e aquela cultura acaba ali. Então a gente luta muito por essa educação cultural. Enquanto não tem essa educação cultural, eu gostei muito que você citou o espaço de ensino.
o espaço escolar. Porque eu acho que é quando a gente começa a se identificar como artista, é na escola que gera esse espaço, né? Essa oportunidade. Sim. Com a minha experiência escolar, eu sempre me destaquei muito como... Sempre recebi elogios assim, você é muito peculiar. Porque eu sempre pensei, eu sempre questionei. Existe num fundamento da educação, né, socrático, que a gente fala que nós não devemos dar resposta para o aluno, nós devemos ensinar ele a se questionar mais, para ele saber mais, entender mais e a fim chegar no estado que ele não tem dúvidas, entendeu? E a cultura para mim é isso, eu preciso saber mais para mim chegar num ponto e poder falar com propriedade, porque a cultura para mim não é só uma parte da minha vida, é a minha vida inteira é escrita de cultura. Eu nasci dentro do hip hop, dentro da umbanda da minha avó, dentro do catolicismo do meu avô, da igreja evangélica do meu pai. Então eu tive aquele berço que eu pude conhecer tudo. Eu falei, caraca, eu já sei tudo de um pouco. Então, uma multiculturalidade, né? E é difícil a gente fugir disso, porque nossa história é feita dessa ampla diversidade, né? Sim. E é muito difícil também você dialogar, a gente falar sobre cultura e não perpassar a educação, não falar sobre direitos humanos, né? E aí, o que eu iria te perguntar é justamente isso. Quando você iniciou na escola, nos projetos sociais, você encontrou essa liberdade de ser artista? Foi inicialmente na escola, depois você pôde desenvolver os seus trabalhos em algum tipo de associação? Conta um pouquinho dos trabalhos que você realizou lá em Minas. Sim, tipo assim, quando eu comecei pela escola. Fui fazendo os projetos que tinha dentro da escola, aquelas agendas que a gente tem escolar. Você falou africanidades, isso, né? Africanidades, a gente fazia, né, a questões indígenas. Eu sempre estava no meio, caçava a Raíssa estava no meio. Mas quando eu comecei a atuar, assim, foi de forma comunitária, né? Hoje eu sou grata por uma pessoa que não faz mais parte do nosso plano, mas eu creio que foi uma pessoa que me ensinou muito a ser a mulher que eu sou hoje. O nome dela é Sirlene, né? Inclusive, se a família da Sirlene estiver assistindo, um beijo para todos vocês. Ela foi uma professora ótima. Eu entrei num centro de como que fala? De convivência para menores com 13 anos. Entrei na Zumba e no artesanato. Na Zumba eu me destaquei muito por pegar muito fácil os passos. E aí a professora, a Flaviana, virou pra mim e falou assim, olha, vou colocar você na linha de frente, você vai começar a dançar, a gente vai fazer projeto fora. E acabou que era eu e mais uma que ia sempre a gente nos projetos. Mas a tia Sirlene, ela chegou a um ponto que ela virou coordenadora desse projeto, né, tão bonito que é o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, né? E a gente passa lá com cada criança, mas com 15 anos eu estava no ensino médio e eu faltava de aula para poder dar aula comunitária, porque não tinha professores. Aí eu faltava de aula pra gente fazer um Halloween, pra gente fazer uma data festiva para as crianças, porque não tinha professor. Então, com 15 anos, eu já estava dando aula de dança, de artesanato, de teatro, apresentação. Eu fiz curso de teatro durante 3 anos em Joatuba, eu sou formada em teatro também, né? Então, assim, se eu for citar tantas coisas, a gente for pegar cada gancho a respeito da cultura, quando eu comecei, pode falar que eu comecei de berço, porque a cultura já nasceu em mim, né? E o legal é que nasceu através das artes integradas, né? Não foi através, igual você fala um pouco sobre sua paixão, a gente sabe, né, sobre a sua paixão sobre cultura urbana, mas o legal é que começou através de artes integradas, né? Foi. Começou na dança, veio pelo artesanato, depois passou o teatro, e aí você chega nesse turbilhão de cultura urbana que é o hip hop. Fala um pouquinho da Raíssa no hip hop, na cultura urbana, essa paixão que você não nega e defende tanto. Eu tô sabendo que tem projeto novo vindo aí também, Tem. em Marataízes. Olha, a Raíssa Ambrosio no hip hop, ela é mais, eu diria, uma pessoa mais protestante. Eu bato de frente mesmo. Por quê? O hip hop, ele nasceu dentro da favela americana, no Brooklyn. Veio pro Brasil e foi criminalizado assim que chegou, porque não procuraram saber de onde que a gente era, as nossas raízes, entendeu? Então, o meu papel no hip hop é levantar os jovens e pessoas também que estão apagadas lá atrás, sabe? Porque tem muito MC que já são de idade, tem vontade de batalhar de novo, tem vontade de criar música. Eu entrei como produtora, quando eu cheguei em Marataízes, comecei a produzir plug. Foi um desafio pra mim, eu nunca tinha pego pra produzir. Eu cantava, mas eu cantava no altar da igreja. É muito diferente cantar numa igreja do que cantar num estúdio, por exemplo. Então eu tive o contato com o hip hop dançando, comecei dançando e
comecei a me apaixonar pela música, comecei a compor. E foi quando eu comecei a pensar no Marata Code em si, que é o projeto que você citou, né? O Marata Code, ele nasceu no meu coração. Eu em uma ligação com o Santana, né? Eu liguei pra ele falando com ele sobre outras coisas e aí eu falei, Santana, e se a gente juntasse uma galera? No início era só pra fazer uma batalha fechada. Mas aí, quando eu comecei a postar, foi dando repercussão, as pessoas foram se interessando, foi aparecendo gente que tá sumido há muito tempo pra batalhar e foi crescendo e hoje tomou essa proporção que tá, né? Tanto que nós estamos adiando a data porque é muita inscrição que tá chegando, então é um projeto muito, assim, é comunitário. Mas eu fico feliz que, de forma comunitária, tenha alcançado tantas pessoas, tanta gente que tá, sabe, saindo da sua casa, me manda mensagem, olha, pode me confirmar aí, eu vou ir, pessoa de Guarapari, Vitória, Cachoeiro. Então, pra mim, o Marataízes é literalmente a pérola capixaba, ela fica ali, ó. E em volta tem várias questões, várias pessoas que querem nos alcançar. E aí cabe de mim fazer ou não, sabe? Então, pra mim, fazer esse projeto, o Marata Code, veio do Código 028. Então, é uma representatividade, assim, que eu nunca pude representar o meu estado, Minas Gerais. Porque lá são muitos artistas. Uhum. Lá é cada canto. BH é uma cidade artística, né? Uma grande capital também, né? Eu acho que territorializar o fazer cultural é a grande essência, né? Porque você mencionou, né, do Código 028, que vem do território, né? Me lembra muito o nosso Festival Cultura Urbana 028. Então eu acho que nós temos mesmo que territorializar cada vez mais, visibilizar esses artistas da comunidade, do território, porque a cultura, e é uma coisa que a gente sempre deixa muito claro, né? Ela não pode ser só do tapete vermelho, só dos grandes teatros. Então, quando a gente trabalha uma semana de visibilidade, quando a gente trabalha um festival de cultura urbana, quando a gente trabalha um ponto de memória dos pescadores, a gente está trabalhando aquela cultura que existe na comunidade. Sim. Né? É aquele famoso turismo de base comunitária que ainda não conseguiu chegar aqui e a gente está tentando conscientizar as pessoas. Né? Porque Marataízes em si tem muitos talentos. Isso eu posso falar como diretora do Marata Code. Foram muitas pessoas que eu nunca nem vi o rosto que apareceram daqui. Pessoas que a gente sente o coração queimar e fala, eu vou dar uma oportunidade. Eu creio que hoje eu sou a Raíssa Ambrosio, que foi silenciada há muito tempo, quando eu queria aparecer, sabe? Então, quando eu comecei a fazer o meu nome aqui como artista, eu percebi, cara, eu não tô pra brincadeira, realmente tá acontecendo. E eu comecei a ter compromisso com a cultura desde cedo. Porque, como você fala sobre o território, a gente precisa se impor no nosso território. Porque não é só o tapete vermelho. Se a gente for dar só o holofote para as pessoas que estão no alto, nunca vão saber o que acontece por trás. Sim. Nunca vão saber o alicerce da sociedade. E eu acho que esse ser artista e esse ser ativista da cultura vem da força de vontade de você liderar, porque não é fácil você tocar um projeto, né? Não é. Mas vem muito da força de vontade. Até porque eu lembro quando você mandou a primeira mensagem para Casa Roxa, se apresentou e falou, tô aqui à disposição, tô aqui para somar com esse coletivo. Mandei o currículo inteiro, olha, eu sou isso, aquilo. E a gente não pensou duas vezes, né, de tipo assim, te receber, agregar esse talento, né, dessa grande Raíssa que não tem medo de fazer. E tem um ano da nossa história, um ano, e a gente fica muito orgulhoso de agora você estar tocando um projeto próprio também, né? Então isso é muito gratificante, a gente fica muito feliz com isso, porque é preciso coragem, né? E ainda mais na cena hip hop, porque eu digo assim, nós só somos oprimidos, né? Nós somos vítimas dessa opressão porque a gente não somos unidos. Sim. Né? E isso vem muito em todos os setores, né? Na comunidade LGBTQIAPN+, para projetos de cidadania, mas quando a gente fala de cultura urbana, de hip hop, eu acho que essa segregação, essa batalha destrutiva, que a gente tem a batalha construtiva do rap e tem a destrutiva. Ela passa não de que as pessoas que estão naquele movimento são pessoas ruins, não é isso. É porque nós estamos falando de corpos dissidentes que já nasceram no sistema opressor, esses corpos sempre foram invisibilizados, Sim. nunca tiveram espaço de fala, espaço de representatividade. Então, às vezes é preciso
desmistificar muito preconceito que está empírico dentro dessas próprias pessoas. Sim. Eu lembro na primeira edição do Festival Cultura Urbana que a gente fez, e a gente conseguiu uma coisa muito boa, que foi pagar uma ajuda de custo a todos os selecionados. Então isso é ótimo. A primeira edição do Cultura Urbana a gente teve 60 selecionados. Então a gente pagou uma ajuda de custo, não foi muito, a primeira edição, se eu não me engano, foi R$50, mas conseguimos pagar esses R$50 a todos os selecionados do skate, todos os selecionados do grafite, todos os selecionados da batalha, todos os selecionados da palestra, e conseguimos, naquele momento, chegava um novo secretário de cultura em Marataízes, era um primeiro ano de um novo governo, e a gente conseguiu o apoio para trazer o César MC, Sim. que acabou se tornando, vamos dizer assim, o padrinho do festival. E aí algumas pessoas falaram assim, poxa, você pagou para trazer um cara de fora, um rapper grande, tá pagando R$50 pra gente cantar. Então a crítica veio antes da consciência de que a gente estava pagando 60 artistas. Sim. E que não foi a gente que pagou o César naquele momento, a gente conseguiu trazer o César porque ele tinha uma documentação e a prefeitura estava predisposta. Então assim, naquele momento a gente poderia fazer um festival de sanfona, um festival de viola, um festival de música clássica, Sim. um festival de ópera, só que a gente opinou a fazer um festival de cultura urbana. Guilherme, você é rapper? Não, não sou. Mas quem foi selecionado era e é, né? Faz parte dessa cultura. Então eu acho assim, trabalhar com corpos que são vítimas, né, de opressão, vítimas desse sistema ainda excludente, carrega preconceitos que a gente ainda tem que desmistificar, ainda tem que fazer isso. Então, você à frente de um projeto de cultura urbana, por ser mulher, por ser jovem, por ser negra, eu ia falar isso agora, tem que ser uma mulher corajosa. Então, meus parabéns. A gente torce muito pro Maratacode. Já deu certo, né? Então, ele já nasce aí, trazendo de volta essa cultura que às vezes ficou tão apagada e que às vezes é tão, né, assim, pra mim, invisibilizado. ser mulher e ser diretora é muito gratificante. Porque as minhas antepassadas não tiveram nada disso. Eu tive uma tia por parte de avô que ela foi pega no laço na aldeia. E também escravizados. Então eu já vim de uma alma machucada, de antepassados. Quando eu pego a cultura para mim trabalhar, o que eu vou querer trabalhar? Pessoas que já estão ali na cena, mas pessoas que estão batalhando para aparecer. Por quê? Eu sou mulher, eu sou mãe solo, né? Então, quando eu peguei o projeto, muita gente falou assim, não vai dar conta não. E tá nessa proporção imensa. Eu falo que foi tudo orgânico, sabe? Foi tudo fluindo. E pra mim é muito especial, é questão de honra mesmo, ser mulher e ser diretora, ser produtora cultural. Num mundo tão machista, num mundo tão opressor, pra mim é símbolo de vitória. Porque eu já cheguei num lugar que meus antepassados não conseguiram. Eu tô reescrevendo a história deles, só que diferente. Eu tô agindo, eu tô falando, tô colocando voz. E quando a gente fala sobre a gente se juntar comunitariamente pra gente poder fazer um projeto, muitas pessoas não entendem. Mas tem gente que precisa do hip hop pra viver. Então tem gente que você fala, vou fazer uma batalha 8 horas da noite lá em casa. Vai colar todo mundo que tem vontade. É como você disse, a cultura ela vem da vontade. A gente precisa mostrar proatividade pro que a gente está fazendo. E levar seriamente, entende? Porque muita gente pega um projeto de cultura para fazer e não leva seriamente. É só a cultura. Mas tem que entender que a cultura não é só a cultura. Existe uma história por trás. São ancestrais, é uma árvore genealógica que a gente faz. Entende? Então, para mim é muito gratificante e esse projeto nasceu em homenagem ao meu filho. Então eu falei, eu sou mulher. Isso que eu ia perguntar, o nome do seu filhote, quantos anos ele tem. Fala um pouco dessa Raíssa mãe. Vamos lá, a Raíssa mãe é uma mãe muito coruja, tá? É uma mamãe que, assim, é ciumenta. O meu filho chama Cadu Miguel, o nome dele é indígena. E vem, né, do Tupi-Guarani, que significa Cadu, significa guerreiro forte. E Miguel vem do cristianismo, que é o arcanjo, aquele que vem enviado de Deus. Então, meu filho tem um significado, guerreiro forte enviado por Deus. Foi uma gestação que não foi assim, aquelas 7 estrelas, né, 5 estrelas, mas foi um aprendizado muito bom. Hoje eu sei que eu não seria a mulher que eu sou se eu não fosse mãe. Porque quando a gente é mãe, a gente aprende a fazer tudo. Eu falei com a minha mãe, quando meu filho nascer, mãe, eu não vou pegar o Cadu no colo, porque eu tô com medo de deixar ele cair. Pois quando ele nasceu, eu fiz cesárea. Eu tava toda paralisada, aí eu tô caçando meu filho. Me dá meu filho, gente, me dá meu filho. Por quê? Nasce na gente aquele instinto de mãe. Então, eu também
consigo agir assim num projeto como mãe para os meus MCs, entendeu? Muitos deles falam, nossa, é uma mãezona. E eu falo, gente, esse é o meu papel, porque fora da minha personagem Raíssa Ambrosio, tem a Raíssa Lara, que é a mamãezinha do Cadu, que é a filha da Rejane, que é professora, que trabalhou, minha mãe também trabalhou e trabalha hoje com jovens que estão em vulnerabilidade, que são abandonados pela família, que são entregues para o Estado. Então a minha mãe, ela além de conselheira, então cresci tendo isso aqui, olha, é o lazer, o meu dever e a educação, a cultura. Então a minha mãe me ensinou assim. E eu repasso pro meu filho assim, o meu filho é uma criança que ele não vive sem música, a vida dele toca com música. O mundo para ele é muito bom com música. Então eu falei, eu vou fazer um Marata Code inspirado no meu filho, em homenagem a ele, para mostrar para ele que eu não sou aquela mulher fraca, porque a gente tem momentos de fragilidade, tem momentos que a gente quer desistir. Tem momentos que a gente fala, não vou dar conta. Mas aí eu olho pro rostinho dele e eu falo assim, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso. E ser mulher eu acho que só traz vantagens, né? Nos cargos de liderança, nos cargos de representatividade. Quem dera se nós tivéssemos mais produtoras culturais mulheres, vereadoras mulheres, prefeitas mulheres, deputadas mulheres, em todas as áreas, né? A gente vê que a mulher ela tem essa afetividade, essa sensibilidade de ler o mundo, mas ela também sabe educar de uma forma muito diferente do que o homem faria. Então que a gente tenha, assim, cada vez mais Raíssas à frente de projetos culturais, cada vez mais Raíssas em equipes de produtoras culturais comunitárias, né? E nos espaços de representatividade política também. Eu fico muito feliz, assim, de hoje eu ser uma referência para as mulheres, sabe? Eu procuro não parar aqui. Eu quero ser muito mais conhecida. E para isso eu preciso aparecer, para isso eu preciso estar chegando ao meu ápice, eu preciso passar o meu ápice. Então eu começo no hip hop, mas quem garante que eu vou finalizar no hip hop? Não é o meu ponto final. Eu quero alcançar aqui pessoas, assim, se eu conseguir chegar no topo, eu tô correndo pro topo. Por quê? É como você disse, a gente precisa de pessoas que consigam sentir o mundo, não só com a racionalidade, mas com o coração. Porque se a gente só agir na racionalidade, a gente não vai conseguir tirar a essência daquilo. Eu recebo os MCs e a primeira coisa que eu falo é, me manda a sua história, eu quero conhecer você. Ah não, mas não tem por que você me conhecer. Eu falei, não, eu preciso te conhecer, porque você vai trabalhar comigo. Você vai estar ali, você vai estar representando a sua arte. Eu preciso saber falar de você, eu preciso te conhecer. E foi assim que eu virei amiga de muitos MCs, o JP, né, Santana, Nogueira, lá de Cachoeiro, quem mais? Isaac, MC daqui. Então, são pessoas que me procuram, têm total liberdade. Eles chegam no meu WhatsApp e falam, Raíssa, olha, isso aqui não tá bom não. Eu falo, ó, não me enche o saco agora não. E eles riem e falam, não, ó, a Raíssa tá nervosa. Aí eu sou assim, é mãe na cultura. Eu sou mãe no que eu faço e eu falo que quando a gente pega pra ser mãe em tudo que a gente faz, a gente vai ter um olhar materno, a gente vai ter um olhar maternal, a gente vai olhar e falar assim, não, essa pessoa precisa. E eu acho também que eu penso muito isso, a nossa geração também tem uma responsabilidade muito grande na sociedade, nesse setor cultural, porque a gente pega ali a criação de um mundo digital, de um mundo virtual, mas a gente ainda pega aquela transição do brincar na rua, né, do brinquedo tradicional, da brincadeira popular, e a gente vem se moldando e levando isso para um novo mundo. Se a gente parar para pensar, vou te dar um exemplo. A antiga educação, eu sou estudante de licenciatura em História, então a minha paixão não acabou pela cultura, eu quero mais. Então, se a gente for pensar lá na Idade Média, as crianças jovens não eram vistos como crianças. Eles eram vistos como adultos em miniatura. Então eles não brincavam, só brincavam aqueles que tinham neurodivergência ou alguma deficiência visual, física, né? Os PCDs hoje. Então eram adultos que brincavam. Eles nasciam sempre criança, ficavam sempre criança. A sociedade da Idade Média enxergava as crianças assim. Você tem que ir para a escola a partir dos 7 anos, é uma data estimativa, eles iam para a escola, mas era aquela educação rígida, né, que foi quando veio a Igreja Católica, ensinou você aprende em silêncio aquela disciplina. Então as crianças não tinham aquela infância, não tinham lazer para os jovens. E hoje a gente tem a oportunidade de quê? De uma criança pegar uma bola e falar, eu vou jogar bola. De fazer a produção de um projeto como Esperançar, que a gente executa. Sim. Que é em homenagem à Semana do Brincar, né, instituída como uma proposta da Camila Valadão, nossa deputada estadual, e vem dialogando sobre essa criança que tem o direito, sim, de uma
uma educação freiriana, com visão de mundo, né? Sim. Trazendo Vygotsky, Piaget, numa perspectiva cultural. Eu acho que esse é o grande debate. Você ter uma educação transversal, Sim. uma educação, né, interdisciplinar, que dialogue com as linguagens de mundo. E quando a gente fala de linguagem de mundo, a gente trazer educação financeira, trazer arte e cultura, trazer leis de trânsito, por que não? Você ter uma educação que dialogue com a vida real. E trazer para esses espaços como associação de moradores, né, as praças, os bairros, os ginásios, né, da cidade, atividades culturais, Sim, socioculturais. Essa atividade comunitária a gente consegue alcançar muitas pessoas. A gente consegue um público que a gente alcança na hora, quase que instantaneamente. Porque quando eu decido fazer um projeto público, aberto, eu abro o meu público para todo mundo. Então, eu tô mostrando a minha visão do hip hop para todo mundo que tá ali de baixo me vendo. Então, quando eu faço uma batalha, eles não estão vendo, por exemplo, o Isaac MC versus o Nogueira. Eles estão vendo o MC que construiu uma carreira e que está lutando para chegar até a final pelo hip hop, pelo rap, né? E o Esperançar, como você citou, foi o meu primeiro projeto, né, na Casa Roxa, e foi o projeto que eu tenho imagens até hoje, que eu fiz um take, né, das crianças brincando de bolinha de gude descalço. E aquilo, eu tive que sair de perto porque eu emocionei muito, porque a gente não vê mais. Então as crianças brincando de bolinha de gude descalço naquela areia, todo mundo sorrindo, as crianças correndo, tia, a criança se jogando no chão, rolando na areia. Eu fiquei emocionada. Porque foi o meu acesso à cultura quando eu me prontifiquei na Casa Roxa. E eu cheguei toda timidazinha, mas as crianças conquistaram tanto meu coração que quando a gente fez o Festival do Vale, que as crianças voltaram, as ribeirinhas, todo mundo já me gritou, tia, e abraçou, tira foto minha, tia. Então a gente dá uma abertura para as crianças poderem aparecer, se expressar. Muitas das vezes a gente esquece que o direito de expressar é sim um direito, é uma lei, a gente tem o direito de se expressar. E a gente levar justamente para as escolas, para esses espaços de ensino, essa arte, né? O Esperançar, galera, é um projeto sensacional que trabalha construção de artesanato, de brinquedos artesanais pelas próprias crianças. Então eles constroem o próprio brinquedo, traz o festival de brincadeiras tradicionais, igual a Raíssa mencionou, a boleba, o pula-corda, a queimada, que às vezes fica tão esquecido, né? Traz confecção de desenhos que constituem uma mostra que fica aberta para a comunidade, então eles desenham o próprio território. Laboratório de dança no Areial, ali na Foz do Rio Itapemirim. Foi lindo ano passado as crianças. E um projeto dedicado a essas infâncias afro-indígenas, ribeirinhas, né, com esse recorte sensacional. E aí a gente precisa continuar levando a arte e cultura para os espaços educacionais, regulares, espaços da cidade, porque é lá que estão os Nogueiras, os Isaques, que às vezes, né, as Raíssas, às vezes... Os Guilhermes, né? E nós que não tivemos tanta oportunidade, tanta abertura assim, né, na educação regular e nos espaços da cidade, é a responsabilidade da nossa geração que eu citei, de levar para essa nova geração uma oportunidade de desenvolver seus talentos. E como eu estava citando a importância de ter uma mulher, uma mãe à frente disso, mandar um abraço para essas mulheres que constroem o hip hop na nossa região. Um abraço para Minanai, uma rapper incrível. Um abraço para Turimã, outra agente cultural da cultura urbana, super ativa no território, né? Uma referência muito grande em Cachoeiro, né? Uma referência em Cachoeiro. Então eu acho que o sul do Espírito Santo faz muito bonito na liderança feminina dentro da cultura urbana. E que vocês estejam cada vez mais presentes, né, nas batalhas, nas produções culturais, nos festivais, nos palcos, porque eu acho que o caminho correto é o caminho que nós nos encontramos. Uma das coisas que me fez ficar extremamente feliz foi receber a inscrição da Emily Bicalho para poder batalhar. Tatuadora, todo mundo conhece, tá sempre no movimento. Além de tatuadora, ela é patrocinadora do nosso prêmio. Então, galera, já tô até dando spoiler. Ela me mandou uma mensagem ontem, eu fiquei assim, o quê? Me deu até vontade de batalhar, e olha que eu sou gaga. Ela falou assim, nega, eu quero batalhar, pode me inscrever. A Amy é maravilhosa, sempre muito proativa também, faz um trabalho de excelência em tatuagem, sempre oferecendo assim as premiações. Quando ela se prontificou, eu falei, cara, eu não tô sozinha nessa. Gente, não é questão de quantidade, é questão da proatividade da mulher. Se for uma, duas, a gente já é voz o suficiente para poder impor a nossa feminilidade, essa parte feminina, que a gente que dá querendo ou não, a gente dá um toque diferente.
Sabe, quando eu entrei pra Casa Roxa, eu falava com a minha mãe assim, mãe, eu descobri uma casa de cultura. Aí eu comecei a mostrar, encher o saco dela, toda hora, Casa Roxa, Casa Roxa. Aí um dia chegou pra mim, por que você não manda mensagem pra eles e fala que você quer trabalhar? Eu falei, tá. Mandei a mensagem pra você, comecei a trabalhar. Gente, eu sou apaixonada com a Casa Roxa, Guilherme sabe. Cheguei na Casa Roxa, é trabalho, eu tô pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. Porque a gente acaba amando o que faz. Eu não me apaixonei porque eu aprendi muito com você. Eu não seria produtora cultural se eu não tivesse me inspirado em você, te ver ali na batalha, escrevendo, trabalhando até 4 horas da manhã. E a gente sabe que a gente vira noite, tem hora que a gente pega um projeto, a gente vai ver, caraca, já é 3 horas da manhã a gente tá ali. E eu sou mãe, penso quantas vezes eu me perdi na madrugada e falei, cara, eu tenho que cuidar do meu filho amanhã. Acordava com olheira, capenga, mas ia lá, fazia o meu papel. E é isso que é interessante, porque a cultura, ela tem eu dizia que era uma essência revigorante. Quando a gente pega um projeto, a gente pode estar desanimado quando que for. Mas quando a gente começa a trabalhar no projeto, seja o Esperançar, seja aquele do Vale, seja o Maratacode, seja o seu, que é o de cultura urbana, a gente entra dentro, a gente veste aquilo, a gente começa a viver aquilo. Porque não tem como eu falar sobre algo que eu não viva ele, entendeu? Seria hipócrita da minha parte eu não viver o hip hop e querer fazer uma batalha de rima sem ter o mínimo conhecimento, sem ter o mínimo de compromisso com essas pessoas. Assim como na Casa Roxa, quando eu vou atender, que eu vou fotografar, o que eu vou dar, o acampamento de axé foi uma experiência para mim maravilhosa, aquele momento onde eu dei a minha oficina, né, de dança, que os jovens se soltaram, aquilo ali é gratificante pra gente como oficineiro, porque a gente vai ali e a gente espera até um movimento, porque muitas vezes a gente não recebe aquela comunicação do público, mas o acampamento de axé, né, já citando esses projetos que são muito sinceros e sensíveis, importantes. O acampamento de axé foi uma imersão que a gente teve, que eu acho que a gente mais aprendeu com eles. A gente aprendeu muita coisa. Aquela questão de lavar o ori, a questão de você sentar e conversar, de você ter um momento para descansar. Uma visão diferente. E uma religião vítima de tanto preconceito, sendo que o Brasil ele foi fundamentado através das religiões de matrizes africanas, né? As religiões dos povos originários, indígenas, enfim. Então, às vezes, a gente fica tão à mercê desse processo de cristianismo, dessa invasão que o Brasil teve, e a gente se deixa levar por esses preconceitos. A gente não pode deixar de falar que a Igreja Católica também foi uma grande impulsionadora da educação, sim. Mas ela também foi muito grande, ela teve também as suas partes das trevas, né? Que a gente chama do ano das trevas. Sim. Que era quando tinham correções, né? Acabava até que padres foram sendo silenciados porque sabiam demais. Mas quando a gente entra, né, nessa questão afro, que a gente já entra no candomblé, na umbanda, é um povo muito querido. Você vê nos olhos deles a sinceridade. Então, assim, a minha avó, ela veio da umbanda antiga, aquela umbanda que se vestia com aquela seda ainda, com aquele pano de renda, onde as entidades desciam sempre de branco, que não tinha essa proporção que hoje a gente tem de classificar as entidades dentro da religião. Mas eu aprendi muito com a minha avó, porque além dela ser espiritista, né, e tá dentro da umbanda, minha avó, ela era benzedeira. Então, ela me passava aquilo dali, olha, a gente aprendeu isso com nossos povos. Se você usar essa erva aqui, você vai estar bem. Eu sou afro-indígena. Hoje eu tenho esse reconhecimento graças a vocês, porque até então eu só me identificava como afro e indígena. Mas eu não tive a minha comunicação com a aldeia, igual muitos povos indígenas tiveram, porque eu fui criada num centro afro. Então a minha família é toda negra. Eu me considero negra, me considero indígena. Então eu falo, gente, eu sou a comunidade. Eu creio que se a pessoa olha pra mim, ela vai ver o traço indígena, ela vai ver o traço afro, ela vai ver. E olha que interessante, né, Raíssa? Dentro dessa cartela ampla de projetos que a gente tem, a gente mencionou o Festival Cultura Urbana 028, mencionamos a Semana de Visibilidade, mais orgulho, mais visibilidade, mencionamos o Esperançar, e aí você
vem agregar com esse talento, com essa força feminina, com essa força da juventude, com essa força de mãe, e vem parar num projeto de matriz africana, né? O Esperançar, ele leva adeptos de matriz africanas, curiosos, ativistas, educadores, para um acampamento imersivo aí de 3 dias, numa área verde, né, de reserva, para poder ter esse contato com babalorixás, Nossa, foi com muito equedes, especial. né? Com um cardápio de matriz africana, É um cardápio palestras. que é selecionado para eles, na religião deles, e que a gente participou. Comidas saborosas demais. Nós sentava com cada prato e comia. O pessoal, o Vini, né, que ficou, né? O Vini, um beijão pro Vini. Olha, maravilhoso. Nós esperamos de novo, né, uma próxima edição, porque foi uma imersão assim, porque, para falar a verdade, eu tive contato mais com a Quimbanda do que com a Umbanda. E o meu primeiro contato com o povo foi a minha avó. E aí eu vim parar no projeto do Axé, que eu conheci o Pai Adriano, que aí o Pai Adriano veio conversando comigo, os meninos falavam que vinham coisas diferentes em mim, eu falava, gente, eu fui criada nisso. Então, assim, eles me mostraram o campo de visão deles espiritual dentro da religião, e eu mostrei o meu cultural, entendeu? Então, quando a gente entrou lá pra gravar, eles lavando o ori, eu entrei, muita gente falou, nossa, você é maluca? Eu entrei descalço na mata, porque a mata pra mim é minha casa. Eu entrei descalço, e ali foi um momento que só quem tava ali sabe o que aconteceu. A trilha ecológica foi maravilhosa. Nossa, a trilha, quando a gente parou naquele lugar, a gente fez aquela roda linda, que o Pai Adriano, um beijo, o Pai Adriano deu aquelas lindas palavras pra gente, reconhecer o nosso trabalho. Ali eu e Guilherme já tava igual manteiga derretida, né? Nós dois igual manteiga derretida, desde até do Marata Formativo, que foi um momento muito especial pra mim, quando eu contei minha história. Eu creio que foi a partir dali que todos os MCs começaram a ver em mim uma oportunidade. E o Marata Formativo, gente, que é um projeto da Casa Roxa, em homenagem ao Marata Rap, que é um movimento de hip hop de Marataízes, né? Então, a gente criou esse projeto voltado para capacitação técnica. Porque às vezes você tem o talento de batalhar, você tem o talento de compor, mas você ainda não sabe o que é um rider técnico, Isso. não desenvolve a sua presença de palco, não sabe como se apresentar para empresários, para casas de show. Então, o Marata Rap Formativo é um projeto da Casa Roxa que visa capacitar esses rappers, né? E aí a Raíssa somou muito com a gente também. Um abraço pro Iago Paz, né? Que é o Sim. criador do Marata Rap. O Isaac, que tá aí de frente, estão deixando o movimento morrer. E novos agentes comunitários como a Raíssa, que vem trazendo novos projetos como o Marata Code. E um abraço também pro Babalorixá, Adriano de Xangô. Adriano de Xangô? Isso, Cobra Coral. Do Império de Cobra Coral. E esse ano tem outra edição já aprovada, já para ser executada no acampamento de Axé. Então, em breve, a gente tá no acampamento de novo. Ali, pra mim, a gente ficou lá, eu e Sara, né? A Sara, beijão, Sara da equipe técnica da Casa Roxa, né? Sarão. Aí, a gente dormiu lá. Foi, assim, um momento que, quando foi à noite, a gente desceu e sentou na grama com outras pessoas. E a gente começou a conversar de coisas que não tinham a ver com a religião. Muitas vezes, as pessoas olham para a matriz africana e acham que eles têm que falar da religião, né? Vamos citar aí o termo, né? Porque a macumba é um instrumento, mas o pessoal começou a, com um momento de opressão, eles mesmos começaram a pegar a palavra macumba e falar, nós vamos para a macumba, porque é um protesto, porque foi usado para poder oprimir. Então, muita gente olha para o povo macumbeiro, entre aspas, vamos colocar assim, e fala só o dia inteiro quer fazer magia. E não é assim, gente. Convivendo com eles, a gente percebe que eles são bem humanos, sabe? Eu tive contato com a religião e não é só isso que fala. A gente tem que ter ali uma parte da gente também humana. A gente precisa cuidar do nosso ser, né? Que aí a gente entra na parte dos banhos espirituais que, querendo ou não, com todas aquelas ervas, é um banho medicinal. Então entra aí também a ciência. Então as pessoas só focam ali no fazer, na gira, e esquecem que existem pessoas que estão na gira. Existem pessoas que estão por trás de tudo aquilo. Pessoas que têm família, pessoas que têm momento de lazer. Gente, são pessoas. E é o que nós da cultura sempre visa. Quando a gente pega um projeto, a gente fala, são pessoas. E tem pessoas boas e ruins em todas as religiões. Em todas as religiões. Eu acredito também que as religiões, elas se perdem um pouco, né? Quando elas esquecem que
elas existem para levar o ser humano para um caminho mais saudável, um caminho espiritual mais de paz, e cada um tem que encontrar o seu próprio caminho para ter essa espiritualidade, para ter a sua paz, para fazer o seu crescimento espiritual. Quando a igreja, né, ou o centro de candomblé, ou a religião que for, ela começa a apontar o pecado do próximo, criticar a conduta do próximo e acusar que aquilo vai ser um caminho de sofrimento, que ela vai para o inferno, ela está parando de ser um templo, verdadeiramente, guiando aquela pessoa para a luz, porque ela está perdendo muito tempo criticando o errado. Sim, né? E quando a gente pega o cristianismo, eu tenho total propriedade para falar, porque eu já agi tanto na igreja católica quanto na igreja evangélica, eu já fui braço de pastor, então eu já fui... Eu fui quimbandeira, hoje em dia eu não tenho, assim, eu optei por não buscar religião, e sim buscar a minha paz. Porque a gente que tá na cultura, a gente tem contato com vários povos, e a gente descobre várias coisas, a gente quer participar de tudo, né? Mas aí a gente encontra o ponto de paz, como você diz, a gente segue o nosso caminho. Se a gente for colocar um exemplo, o Espírito Santo, a gente é o templo do Espírito Santo. Né? Quando Jesus sobe, ele fala, deixa a voz, o Espírito Consolador para falar, né? Porque senão a gente não teria acesso ao Pai. Né? Isso na Bíblia, né? Vamos falar sobre a Bíblia. E aí, quando a gente começa a acusar o pecado do próximo, é a mesma coisa que eu estar dentro de um terreiro incorporada e a minha entidade começar a querer destruir a vida de outras pessoas, ou eu começar a usar a minha entidade para destruir. Entende? É questão de opção. A pessoa escolhe se ela vai querer o bem ou o mal. Isso na religião cristã existe, na religião de matriz africana existe, dentro das religiões de matriz indígena existe. Então a gente sempre vai ter um ponto do mal e do bem, entende? Mas é uma opção você escolher se você quer ir pro mal ou pro bem. Você tem o direito de errar, né? E dentro dessa minha experiência com espiritualidade, com esse mundo, quando eu já adentrei para frequentar, que eu comecei, não é fácil. A gente começa a se questionar muitos padrões dentro da igreja, dentro do terreiro, fora, até dentro de casa, sem fazer nada, a gente se questiona. E aí você diz, mais uma vez, é importante a gente seguir o nosso caminho, a gente se encontrar no meio desse globo cultural, dessas matrizes, você se encontrar um lugar onde você se sente em paz. Porque também a busca por Deus, eu creio que Deus seja um só. Deus que cuida da gente, criador de tudo. A minha fé é inabalável nele. Então, o Deus que age dentro da igreja, ele vai fazer um milagre dentro de um terreiro. Porque quando Jesus veio, que é um fato histórico científico, ele não veio curar pessoas que eram sãs, não. Ele falou, gente, o mundo, ele não é para os sóbrios. É pra gente assim, doida, igual nós que tá aqui pega projeto, que a gente é machucado, a gente teve uma história lá atrás. Então, é o mesmo Deus. Se todos nós pensássemos assim, a paz mundial estaria bem mais presente. Se a gente pensasse, olha, existe uma força acima de mim, sim, mas eu preciso pregar a paz. Porque quando essa força veio, ela pregou a paz. Você não viu Jesus apontando o dedo e falando, você é isso. Você não viu um orixá apontando o dedo e falando, você é isso. Porque eles têm aquela liderança de paternidade, fraternidade. Chega em você e te abraça. Então, quando a gente, trabalhando na cultura, a gente tem contato com outras religiões, a gente se sente abraçado com pessoas que têm esse propósito de seguir o próprio caminho. É muito especial pra gente representar essas pessoas, não só o cristianismo, mas a gente engloba também as religiões indígenas. Por quê? Não tem visibilidade. São rituais que são postos, assim, são culturais deles, mas que são criticados pela sociedade, mas a sociedade não vive a religião deles, não vive ali os preceitos deles. Então a gente vê aquele ritual da formiga, né, que é quando o jovem ele já faz 18 anos e se torna homem, e aí todo mundo fala, eu quero ver se você aguentava mesmo. Não, gente, isso é cultural, eles têm que passar por aquilo na aldeia, eles precisam daquela experiência porque eles cresceram, os antepassados eles deixaram que aquilo dali era o caminho de paz, então eles optaram fazer o ritual. Eu acho que respeito acima de tudo, e o nosso papel como fazedor de cultura
é trabalhar todas as culturas, Todas. sobretudo aquelas mais invisibilizadas, mais à margem da sociedade, mais em vulnerabilidade. Não tem como a gente ficar assim, selecionando. A gente precisa bater o olho e falar que dali tá sendo oprimido. Eu preciso pegar aquelas pessoas, porque é através de nós que essas pessoas, elas aparecem. Porque quando a gente tá com uma câmera para elas sentem confiança na gente para mostrar o eu delas, porque elas já têm o medo do preconceito. Até nós que somos diretores, a gente tem medo do preconceito. Porque é um mal que, assim, é uma doença que se espalhou por toda a cidade. Por todo mundo. A gente vê as guerras lá do outro lado e a gente fica, cara, como que pode? São pessoas brigando com pessoas. Parecem assim, é coisa que deixa a gente perplexo mesmo. A gente chega num ponto de perplexidade. É isso. Eu acho que esse podcast também ele vem numa hora muito boa, né? Porque a gente está representando o Ori através da árvore, né? Sim. A gente vai estar encontrando, pessoal, essas 12 trajetórias. A primeira delas foi Raíssa Ambrosio, sempre debaixo de uma árvore, representando esse Ori, essa cabeça, esse guia, essa sabedoria, né? Essa fraternidade. As raízes. As nossas raízes. Essa consciência mesmo de que o mundo é um só, a gente não pode perder a nossa humanidade. Então eu quero te agradecer muito por esse bate-papo hoje. Vamos ter mais oportunidade de vocês conhecerem essa Raíssa, né? Multifacetada, tem tantas multiartista. coisas, se eu pudesse aqui, se a gente fosse sentar pra me contar tudo da minha vida, a gente ficar aqui uns 3 dias, umas 3 noites só conversando. Mas eu sou muito grata, tenho orgulho da mulher que eu sou hoje, da representatividade que eu estou me tornando, e eu pretendo me tornar muito mais representativa para as pessoas. É muito gratificante estar aqui hoje, Guilherme, e representar o meu povo, que é o meu povo que foi escravizado, o meu povo que foi pego a laço, meu povo indígena. Um beijo, Pataxós, de Minas Gerais. E assim, é muito gratificante a gente poder ter voz para poder falar, né, da Umbanda, do cristianismo, falar de projetos. É tão gostoso. E quando a gente fala sobre a sua obra, né, que é o Amadeaê, né, chega a tocar o coração da gente, porque a gente vê como que nasceu, entende? Eu só tenho a agradecer você também por estar aqui hoje, poder falar um pouco sobre mim e vocês poderem me conhecer um pouco, porque muita gente só vê a Raíssa técnica ou a Raíssa diretora, né? Correndo pra lá e pra cá, mas muita gente tem curiosidade de saber quem somos nós. Sim. E é muito bom você estar dando essa oportunidade pra gente falar um pouco sobre nós. Porque mostra que nós somos uma comunidade transparente e unidas. Aqui temos 2 diretores de projetos que são parecidos, mas que não estão em conflito em momento algum. Muito pelo contrário, você é super convidado no meu projeto, da mesma forma que Guilherme me convida sempre para estar ali na equipe, ou público, ou de oficineira. Então, quando a gente se une na cultura, a gente volta lá no início do nosso papo falando sobre território e a união. Quando a gente está assim, diretores, equipe técnica trabalhando lado ao lado, a gente percebe o quanto que o mundo ainda tem salvação, né, Guilherme? Isso aí. Vou te presentear com um livro. Obrigada. Amadeaê. Te presentear também com a nossa caneca oficial. Olha! É sua. Vamos brindar. Vamos. E, gente, não é só porque nós 2 estamos sentados aqui na cadeira, não, mas Guilherme se tornou um amigo muito próximo, né, Gui? E é coisa da gente mandar mensagem um pro outro e conversar coisas aleatórias. E é isso que me fez ficar na Casa Roxa. A Casa Roxa, pra mim, é a minha segunda casa. Eu falo pra todo mundo que eu vou, gente, eu trabalho na Casa Roxa. Por quê? Quando eu vou pra lá, eu me torno a Raíssa Ambrosio. Eu vou sair do meu foco de mãe, dona de casa, que é o meu papel, cuidadora do lar, mãe solo, e vou pro meu profissional, que é onde eu sou mais caçadora, que eu sou atacante, né? Vamos, Guilherme, vamos logo. Tem hora que o Guilherme fala, calma, amiga, pelo amor de Deus. E eu, não, vamos logo, eu quero logo, porque a gente fica com sede. Vocês me deram uma oportunidade que eu busquei há muito tempo atrás. E poder ser sua amiga pessoal é muito mais especial ainda, porque a gente senta para conversar, a gente acaba se perdendo nas conversas, a gente chega no consenso. Eu acho isso muito bom, o nosso coletivo da Casa Roxa, ele é muito bem visado. E a gente percebe isso porque a gente tem falar, olha, vai ali, faz isso, olha, faz isso. E até mesmo para escrever esse livro, né, Guilherme? Vou deixar o Guilherme falar, porque é ele que fala mais do livro, né? Bom, gente, esse é o Amadeaê.
Ele traz 12 contos, cada conto sobre um orixá. São os 12 orixás mais cultuados no estado do Espírito Santo. E esse aqui é o nosso eixo curatorial, né? É o que dá a estrutura ao podcast Ori. Sim. E cada um desses 12 convidados pôde escolher um orixá desse livro, um conto desse livro, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse orixá e fazer a leitura desse conto. A Raíssa vai fazer a leitura para encerrar essa entrevista maravilhosa. Muito obrigado novamente, Raíssa, e muito obrigado a você que está acompanhando aí. Eu tenho certeza que vão ser 12 encontros maravilhosos. E, Bom, gente, né? o episódio da Raíssa hoje, ele vem trazendo um pouco sobre o conto Exu e o Chapéu de Duas Cores. Bom, vou apresentar brevemente para vocês esse orixá. Ele é um mensageiro entre homens e os deuses, guardião da porta da rua e das encruzilhadas, e só por meio dele é possível invocar os orixás. Lembrando, gente, que a religião ela não é engessada, né? Dependendo da casa, de candomblé, de umbanda, de repente, dependendo da territorialidade. Existem várias vertentes, né, Guilherme? E várias interpretações, várias histórias. Então isso não é uma regra, tá, gente? Não é um manual. Não. Tem aqui uma liberdade de expressão, uma liberdade do autor, mas vem trazendo um pouquinho desse Exu que tem a personalidade atrevida, às vezes agressivo, e tem o elemento fogo. O símbolo dele é o ogó, um bastão adornado com cabaças e búzios. O colar e roupa se usa muito o vermelho e o preto. No sincretismo, né, dessa igreja católica que faz parte da história do Brasil, ele vem trazendo um sincretismo com Santo Antônio. O seu dia da semana é a segunda-feira e as oferendas são a farofa com dendê, feijão, inhame, água, mel, aguardente, sacrifícios, bode e galo preto. Falar sobre Exu pra mim, eu já queria até conectar, porque Exu, eu me reconheço muito, sabe? Eu me enxergo. Porque Exu, ele é aquele orixá forte, é um orixá que você não sabe se está rindo pra você ou rindo de você. E eu considero muito Exu na minha vida, porque depois que eu conheci Exu orixá, Exu entidade na minha vida, eu descobri por que eu sou tão sedenta assim pelo poder. Existe uma história por trás. E o livro não traz só a religião, traz cultura, né, Gui? É um conto, é um dos contos sobre Exu. Mas a gente sabe o quanto é um orixá importante, mas que é temido de falar. É demonizado, né? E falar sobre ele pra mim, sendo mulher, cara, é muito bom, né? Porque a gente quebra padrões, a gente chega no ponto de partida da cultura, que é o que você disse, abraçar, né? Pode ler? Vou me despedir, porque agora vocês vão ficar com a Raíssa e o conto de Exu e o Chapéu de Duas Cores. Guilherme Nascimento, mandando um abraço pra vocês. Até a próxima. Exu e o Chapéu de Duas Cores. Um dia, 2 camponeses que eram muito amigos começaram a trabalhar bem cedo em suas roças. Mas naquele dia, os 2 homens haviam se esquecido de louvar Exu. O orixá da comunicação sempre tinha colaborado com os 2, ficou furioso e, usando um chapéu pontudo com um lado preto e o outro vermelho, resolveu criar um mal-entendido entre os 2 amigos. Ele caminhou na divisa das 2 roças e, quando passou entre 2 amigos, cumprimentou com um aceno, primeiro o da direita e depois o da esquerda. Os camponeses se olharam desconfiados e perguntaram um ao outro: quem é o estranho de chapéu preto? Quem era o desconhecido de chapéu vermelho? Questionaram-se um ao outro. Não, mas o chapéu era preto. Preto. Não, o chapéu era vermelho. Os amigos começaram a brigar e a discutir sobre a cor do chapéu do tal desconhecido. A briga ficava cada vez mais intensa. E Exu, vendo isso, saiu cantando, rindo e dançando, deixando a seguinte reflexão: quando vemos, ouvimos, sentimos e os sentidos correspondem àquilo que realmente é, dizemos que percebemos a realidade. Contudo, podemos nos enganar se houver ilusões ou mesmo
alucinações. As ambiguidades da percepção geram problemas da linguagem, pois falamos de uma coisa achando que é outra. Como se vê o conceito de perspectiva está relacionado à aparência, à probabilidade, ao ponto de vista, ao horizonte, ao ângulo, ao aspecto, à cena, à possibilidade, à ótica, à visão, à compreensão, à interpretação, ao pensamento e ao sentido. Tudo nessa vida é, portanto, uma questão de perspectiva. E é isso, né? Agradeço vocês. Um beijo, Raíssa Ambrósio. Até o próximo.